lá atrás não é muito distante do que a gente também tem hoje, né? Eu achei muito interessante isso, porque foi uma coisa que evoluiu, mas não evoluiu essas coisas todas, né? E aquelas pessoas, digamos assim, menos favorecidas, né? E com a desigualdade social, com o poder do capitalismo, né? Não deixou com que essa visão evoluísse como era para ela ter evoluído, né? Uhum. Que mais? Cadê a outra colega que ia falar? Na hora que o Lucas também começou a falar. Professora, também achei o texto muito interessante, né? Ele fala sobre as crianças, né, que ficava pedindo esmola, né? Que realmente o que o Lucas falou tem tudo a ver, né? Que não mudou muita coisa, né? Eu gostei muito do texto, deu para a gente refletir e aprender, né? Valeu a pena. Que mais? Se eu tive 21 respostas, então eu tenho mais gente que pode contribuir, né? Dando a opinião. Peguem a resposta de vocês, meu povo. Se lembrem aí do que é que vocês responderam. O que mais chamou a atenção de vocês no texto lido? É um texto longo, são 14 folhas, né? Uma linguagem bem técnica, bem academicista, né? Sendo que são 14 folhas, mas de texto mesmo acaba sendo umas 11, porque tem a primeira folha, né, que é o resumo, e tem as últimas que são biografia. O artigo ele é separado em 3 partes, né? A parte 1, que vai falar sobre a questão da infância, a parte 2 da adolescência, a 3 as considerações finais. E eu pedi que vocês lessem e fizessem uma resenha crítica, até coloquei na questão em si, eu quero uma resenha crítica para facilitar, né? Que a resenha crítica é um resumo e no final você diz se você concorda ou se você discorda da opinião do autor do texto, né? No caso. No caso em específico, qual é a apreciação crítica que vocês fazem? Vocês concordam ou discordam, querem acrescentar o que o autor do artigo fala em relação ao que é a infância, o que é a adolescência? Eu quero ouvir um pouquinho mais de vocês, gente, em relação a essa discussão. Eu concordo assim em partes, né, professora? Tem alguns autores, né, que eles puxam mais para a base histórica, né, daquilo que estava acontecendo lá naquele momento, né? Então, tem algumas coisas que realmente eles faziam as teses, digamos assim, né, com a base na visão. Eles vão observar e a justificativa é porque aquilo ali está acontecendo. E meio que eu não concordo com isso, né? Porque a gente sabe que tem que ter um estudo, tem que ter uma análise, tem que ter uma visão ampla, né? Mas também é justificável porque naquela época também não tinha essas concepções todas de estudo e de análise, né? Então eu meio que concordo com partes, né, do texto, da visão deles, né? Digamos assim. Muito bem, Lucas. Obrigado pela sua contribuição. Vamos lá, quero ouvir mais gente, antes da gente fazer uma discussão. Quem mais quer dar sua opinião? Olha, gente, esse espaço é nosso. Vamos discutir, né, o que é a infância, o que é a adolescência, né, o que é ser criança. Tem até uma parte no texto que fica fazendo essas indagações. O que é ser criança, como elas pensam, como elas sentem, como elas vivem, né? Pois não? Oi, eu sou a Elisete, professor. Oi, boa noite, Elisete. Boa noite. Uma parte que eu achei muito interessante é em relação de dizer que a criança, não antigamente, também hoje, né? Ela não tem uma infância adequada para o tamanho da idade dela. Cada criança poderia ter o seu espaço na infância, de brincar, de ter um lazer. E como antigamente, hoje ainda continua no mesmo sistema, essas crianças que não têm condição financeira, elas não têm isso. Não existe para elas uma infância adequada, de ter o seu momento de brincar, de ter o seu lazer com a família, né? Como mesmo aqui no texto coloca, que muitas dessas crianças, elas precisavam era trabalhar. E hoje a gente vê
A gente vê na rua as crianças pedindo esmola. Os pais muitas vezes colocam as crianças ali como meio de sustentar eles. Não é eles que vão sustentar as crianças que estão sustentando os pais hoje. E o que é que vocês acham? Vocês acham que isso é correto, gente? De Com acordo com o certeza Estatuto não, da Criança e do professor. Adolescente? Isso não é correto, não é correto de jeito nenhum. Eu trabalho no centro, ali no centro eu fico abismada com a multidão de adolescentes, de criança, que os pais colocam ali, expostas para pedir, para mendigar aos outros, né? Muitas vezes as pessoas, os adultos, eles interpretam aquilo ali como se fosse uma forma normal, mas não é normal isso no mundo de hoje. Nem no mundo de antigamente, que já existia isso, e hoje principalmente. A nossa criança, ela tem que ter um espaço dela, tem que viver aquele momentozinho dela, como também já passa para o adolescente, né? Então, meu ponto de vista, eu gostei muito desse texto. Eu li, reli várias vezes, e é um assunto que hoje a gente debate muito no nosso dia a dia. Muito Não é bem, verdade? Elisete, gostei da sua contribuição. Mais alguém? Vamos lá, gente? Pelo menos mais uma pessoa, antes da gente começar a discutir. Tá vendo como não dói? Professora, Pois não. eu escrevi uma parte assim na minha resposta, né? Oi, Francinete. Na citação da página 151, no terceiro parágrafo, diz o seguinte: as crianças de hoje não são exatamente iguais às do século passado, nem serão idênticas às que virão nos próximos séculos. E Por eu que, escrevi, Francinete? Por quê? Queria ouvir a tem sua essa opinião. citação, pronto, tem essa citação, né, no texto. E a minha opinião é o seguinte, que as crianças do passado, no meu ponto de vista, elas eram mais felizes, porque elas tinham menos doenças, tanto no corpo quanto na mente. Por quê? Porque elas brincavam mais, elas interagiam mais. Hoje em dia, isso está mais raro. As crianças é mais no videogame, no celular, as brincadeiras é pelo celular, então mudou essa questão, né? É verdade, concordo com você, né? Quem mais? E isso implica diretamente na vida dessas crianças, no psicológico, no emocional, né? Essa é a minha opinião. Tá. Mais alguém? Você está corretíssima. A gente já vai fazer umas considerações em relação a isso, tá certo, Francinete? Obrigada. Mais alguém? Professora, Oi. boa noite. Boa noite. Miguelina, Oi, minha linda. Diga lá. tem uma parte que fala da criança gostar de brincar, de comer chocolate, de ver fantasia, né? Essas coisas que realmente é para ser, mas assim, muitas delas não têm essa oportunidade, né? Algumas realmente precisam trabalhar para ajudar em casa, que não é o correto, né? Mas realmente algumas passam por isso mesmo, não tem essa fase de criança, não. De aproveitar, de ter isso, né? Por conta de vários motivos que não é o correto. É isso mesmo, gente. Então, assim, a gente pode, assim, vocês puderam perceber, eu vou ao longo da nossa disciplina, tá passando, assim, outros textos para vocês se acostumarem com essa linguagem técnica e para a gente promover essas reflexões, porque essas reflexões, o que é que vai acontecer? Elas vão corroborar para estar fixando os conteúdos que a gente está vendo. Nós estamos vendo vários aspectos do desenvolvimento, né, da infância, vamos começar a ver a adolescência, mas em contrapartida, é bom a gente estudar também essas concepções históricas, tá certo? Para a gente ter uma ideia de como é que é vista essa criança atualmente. O que é ser criança? O que é infância? O que é adolescência ou aborrecência, não é? Então, assim, esse texto, ele é super interessante porque ele traz essas concepções e ele faz uma história, ele faz uma evolução desde os primórdios até os dias atuais, entendeu? Então, assim, o que é realmente ser criança, né? O que elas sentem, o que elas vivem. Será que a criança do século passado, como a colega acabou de dizer, a opinião dela, que ela acredita que eram mais felizes, é a mesma criança em termos de concepção com a criança de hoje, né? Se vocês
puderam ler, vocês viram que os autores fizeram análise e reflexões de que a criança não era tão valorizada como é hoje em alguns aspectos, entendeu? Muito pelo contrário, a criança, ela era assim como se não é que isso não existisse, porque ela existia, mas ela era sem importância, tá? Tanto é que as crianças elas viam os enforcamentos, né? Elas participavam das atividades de adultos, entendeu? Porque não se tinha ainda essa preocupação, essa concepção do olhar para a criança e para o adolescente hoje, entendeu? Como a gente tem hoje. Então, assim, existem muitas crianças, muitas infâncias, cada uma construída com o nosso entendimento de infância do que as crianças são e devem ser. Mas, ao longo desses anos, as coisas foram acontecendo, a sociedade foi se transformando e as concepções de criança e de adolescente também foram se desconstruindo e se reconstruindo a partir de novos olhares e de novos saberes, entendeu? Saberes que vêm sendo produzidos a partir de outros discursos promovidos por essa questão dessa sociedade moderna, né? Tá? Como a colega até falou, hoje a criança tem a tecnologia na palma da mão. Na nossa época, a gente não tinha isso, né? Alguns de vocês que são mais jovens já cresceram tendo essa tecnologia mais próxima. Mas, por exemplo, eu vim ter acesso a essa tecnologia agora na década de 90, né? Computador era uma coisa que era inacessível porque era muito caro, entendeu? Então, o conceito de infância e adolescência, ele se modificou de uma forma tal, né, que passou por toda a questão de órgãos de defesa de direitos, né, das Nações Unidas. Aqui no Brasil, o marco é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado na década de 90, né, onde a criança, ela tem um grau de importância tal, que a criança e adolescente, que se a gente for contra o que está escrito naquele estatuto, nós somos penalizados. Quando eu digo nós, o adulto, né? Então, assim, para você ter uma ideia da evolução de conceitos. Então, assim, etimologicamente, de acordo com o texto, a palavra infância vem do latim, infantia, né? E refere-se o quê? Ao indivíduo que ainda não é capaz de falar, tá certo? Essa incapacidade é atribuída à primeira infância, que é essa que a gente tá estudando, tá certo? E que se estende até mais ou menos os 7 anos, né? Que representa a idade da razão do quê? Porque dizem, né, os pesquisadores, que até 7 anos a criança está formando a sua personalidade, aquela coisa toda, né? Que você tem que realmente instruir de bons hábitos, porque depois desse período fica mais difícil. Então, assim, a primeira infância atribui-se até os 7 anos, né? Então, assim, uma outra coisa que eu tenho que chamar a atenção nesse texto, essa questão da idade cronológica, ela não é rígida, tá certo? Então, assim, infância é até 12 anos, começa a pré-adolescência, que vai até aos 18. Não existe, assim, essa rigidez. É fato que nós temos essa cronologia para facilitar até o nosso entendimento e para a gente poder marcar essas fases. Mas não existe essa rigidez, principalmente nos tempos atuais, onde as crianças estão cada vez mais precoces, onde as crianças estão cada vez mais sendo estimuladas. Né? Os estímulos hoje, uma criança, quando ela nasce, com 2 meses, gente, a criança ela já está tão ativa, né? Que se duvidar, já ela, com 2 meses a criança já rola. Antigamente era com 3, com 4 meses, né? Ou seja, a criança hoje ela é muito ativa, ela é muito estimulada, né? Então, voltando para o texto, para a concepção histórica, tem um autor que é muito famoso, que é o Ares, Felipe Ares. Eu estudei esse cara na faculdade, né? Então, assim, ele diz que a infância é uma invenção da modernidade, e que a infância como a gente conhece hoje, né, foi uma criação desse tempo histórico, né, dessas condições socioculturais determinadas. E ele diz o quê? Que é um erro querer analisar todas as infâncias e todas as crianças do mesmo jeito. Eu concordo isso com ele. Por quê? Porque cada criança tem a sua historicidade do meio que ela vive, tá certo? Como eu falei agora há pouco, nós estamos mudando, a sociedade vai mudando, vai se transformando, e essas concepções também.
tá? Nós temos que levar em conta o contexto social, o contexto econômico, até o contexto geográfico, gente, e as peculiaridades individuais. Portanto, as crianças de hoje não são exatamente iguais às do século passado, nem vão ser iguais às crianças do futuro, as que ainda virão, tá? Por quê? Porque esse contexto, ele ainda vai se transformar ao longo dos anos que ainda vão acontecer. Você acha, né, quem tem filhos ou tem sobrinhos em casa, comparando, você acha que esse sobrinho, que esse filho tem as mesmas características que eu falo assim, em relação a estímulos que você teve? Com certeza não. Você foi uma criança estimulada de acordo com o contexto histórico e social da sua época, da sua infância. Mas hoje, gente, é tudo diferente, né? Tanto é que a gente diz assim, menino, no meu tempo, se eu respondesse meu pai desse jeito, eu levava uma cacholeta, né? Eu levava um tabefe. Porque hoje as crianças, gente, elas questionam as nossas decisões, né? Hoje a criança, ela é estimulada a ter senso crítico, e isso é bom. Quantas e quantas vezes você fazia o que seu pai ou sua mãe mandava, porque tinha que fazer, porque era pai e mãe, e você tinha que obedecer cegamente, você não podia questionar? Ai de você, se você questionasse. Você levava logo um tabefe, não era assim? Comigo era assim. E hoje as crianças, elas questionam, elas têm essa liberdade de perguntar o porquê. Esse estímulo do senso crítico é uma coisa nova da nossa sociedade, entendeu? Né? A gente tem até vontade de dizer assim, por que não? Né? Aí ele já tem a pronta resposta, a criança já tem a pronta resposta na ponta da língua, porque não é resposta. Né? Então, assim, mas isso é bom por quê? Porque a criança, ela sendo estimulada a essa criticidade, não vai ser aquele adulto passivo que vai aceitar tudo, tá certo? Né? E isso é exatamente o quê? Fruto de toda essa transformação que ao longo dos anos a gente veio sofrendo, né? Então, a criança, ela precisa de cuidados específicos, né? Ela precisa ter um lugar dentro da família, do seu contexto, né? Então, assim, ao longo dos anos, foi tendo essa transformação, porque, é como a colega falou aí, a gente pode até ver nos filmes, eu assisto muito filme, então, assim, na Idade Média, a gente vê muito as crianças trabalhando mesmo, né? E é bem recente a gente ainda ver crianças fazendo isso, mas assim, o trabalho infantil, ele é crime aqui no nosso país, mas ao mesmo tempo que está lá no estatuto, que não se pode ter trabalho infantil, que é crime, cadê a fiscalização? Cadê a sensibilização para essas famílias, para que não coloquem essas crianças para trabalharem, tá certo? Porque é por isso que existe o programa Bolsa Família, é por isso que existe o programa Mais Infância, tá? Porque são fontes alternativas de rendas para essa família, para essas famílias, para que elas entendam que as crianças têm que ir para a escola, para que elas entendam que as crianças têm que ser crianças e vivenciar esse período como tem que ser. Por quê? Porque é sabido que muitas famílias, né, têm o seu sustento com base nessas crianças, tá? Então, a pessoa diz assim, mas... Pois não, Lucas, vai, fala. Só um exemplo, eu fui lá para o meu interior agora, passar esse fim de ano, né? Aí abri um barzinho novo que fica perto da minha casa, né? Os meus amigos chamaram para ir e eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa situação, né? O dono do bar colocou todos os filhos dele para ajudar ele, né? Eles são atendentes, né? Lá desse barzinho que abriu e tal. E tem uma criança no meio. O menino tem 8 anos, mas você ficou horrorizado, porque o menino atende mesmo, o menino anota pedido, o menino vai deixar as comidas, o menino passa cartão, o menino fecha a conta. Você fica horrorizado, o menino de 8 anos fechando uma conta, passando cartão. Aí, Lucas, a gente se questiona, né? No negócio da família. Como é que... Aí a gente fica com que cara, entendeu? Cadê o Conselho Tutelar? Cadê os CRAs? Cadê os CREAS? Tá entendendo? Mas, ao mesmo tempo em que a gente se faz esse questionamento, eu ainda vou mais além. Cadê a conscientização dessa família? Tá certo? Por quê? Porque, assim, eu já ouvi da boca de pai e mãe, é preferível que esteja aqui ajudando em casa do que lá fora fazendo o que não presta. Entendeu?
né? Então, assim, como evitar que essa criança não faça o que não presta, tá certo? Cadê as escolas em tempo integral, né? Cadê o estímulo ao esporte? Ou seja, gente, é uma junção. Não é só você jogar essa responsabilidade para a família, tá? A família ela tem que fazer a parte dela, tem que ter a sensibilização, tem, mas tem gente que não se sensibiliza e bota para trabalhar mesmo, entendeu? Né? Então, assim, é uma coisa muito complexa, tá certo? Então, a gente precisa o quê? Trabalhar essa conscientização e essa sensibilização, e muitas vezes isso gera o quê? Gera as denúncias nos órgãos de defesa de direito, entendeu? Né? Tá? Que, na minha opinião, seria o último recurso se a gente não consegue convencer, se a gente não consegue sensibilizar essa família. Mas, às vezes, é o único jeito que tem, né? Olha, eu trabalho em CREAS, né? E, recentemente, tá certo? Eu recebi duas denúncias, duas demandas de mães, pais, praticando a mendicância, levando as crianças. Já leva a criança como quê? Como apelo, tá certo? Para apelar, né? Tá lá, tá pedindo. Então, eu fui visitar uma dessas famílias, tá certo? Porque, assim, quando a denúncia chega para a gente automaticamente tem que passar para o conselho tutelar, notifica o conselho tutelar, né? Porque não pode, tá? E a gente vai visitar essa família exatamente para quê? Para fazer esse trabalho de sensibilização. Ocorre o quê? Que eu cheguei na casa de uma dessas famílias, gente, 14 pessoas, sem nenhum tipo de renda. Então, assim, não estou defendendo, me entendam, compreendam. É daí que eu digo que a gente tem que entender o histórico. 14 pessoas, a mãe, o pai, ambos desempregados, tá certo? Ela vivendo só do Bolsa Família, de algumas crianças, as escadinhas, 7 filhos, tudo escadinha. As meninas todas mães, já com filhos, idade de 15, 16 e 17, né? 2 dessas crianças, os netos não estão registrados, então, como não estão registrados, não pode entrar no Bolsa Família, tá? Então, assim, um contexto muito complexo, tá certo? Aí a gente tem que fazer o quê? Aí é onde entra a história das políticas públicas, tá certo? Encaminhar para a proteção social básica, né? Para quê? Para ver o que é que o município dispõe em termos de benefícios eventuais, para estar provendo essa família, porque, meu povo, eu vou dizer uma coisa, 14 pessoas, né? Crianças e adolescentes, eu não sei se eu não seria, se eu também não iria para a rua pedir, entendeu? Né? Então, assim, quando a gente vê o contexto, aí a gente tem que sensibilizar, olha, não pode, mas aí ela me devolveu, e eu vou fazer o quê? Vou deixar meus filhos passando fome, vou deixar meus netos passando fome, você entende? Então, assim, é muito complicado, é muito complicado. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com as políticas públicas, a questão da educação, a questão da saúde, a questão dos benefícios eventuais da assistência social, entendeu? Porque, gente, olha, por mais que tenha sido uma coisa boa, auxílio emergencial, tá certo? Mas deixou muita gente sem renda. O auxílio emergencial acabou e, assim, papum, zerou, né? Tanto é que estão cogitando voltar em parcelas menores, tá certo? Mas é aquela coisa, é melhor do que nada, porque tem muita gente que está literalmente na vulnerabilidade, no risco social, porque não tem o que comer. Essa que é a grande verdade. Aí, onde é que fica a história da infância e da adolescência num contexto desse? Como é que você vai analisar e dizer para uma família dessa que ela não pode praticar mendigância e que aquelas crianças não podem trabalhar? Entendeu? É muito complicado, é muito complicado. Mas, voltando aqui para o nosso texto, né, que a gente fala exatamente sobre a mudança da concepção, porque, assim, na Idade Média, né, a criança era vista como um adulto em miniatura, não tinha tanta importância como tem hoje, né? Então, assim, como foi que isso aconteceu? Como foi que esse conceito foi mudando, né? Foi mudando para quê? Porque hoje a criança, ela tem acompanhamento nas esferas mais diferenciadas, na questão da psicologia, da fonoaudiologia, da pedagogia, né? Da antropologia, né? Então, assim, essa mudança ganhou força a partir do século XVIII. A família começou a sofrer
grandes transformações e novas necessidades sociais, né, passaram a vigorar em cima dessa criança que começou a ser valorizada, né? Então, a partir de então, esse conceito de infância, ele foi se evidenciando através do quê? Do amor familiar. As crianças, elas passaram do cuidado das amas, né, para o controle dos pais, né, e posteriormente passaram a ir para a escola, passando até acompanhamento das mais diversas áreas, né? Então, a gente pode ver que a transformação dessa concepção de infância fez com que o quê? Com que essa infância começasse a ser valorizada, né? Valorizada em que aspectos? De importância, porque nós sabemos que a infância, ela tem uma importância. Uma infância bem estruturada, consequentemente, você vai ter o quê? Um adolescente, um adulto estáveis emocionalmente lá na frente, né? Porque se você não tem uma infância adequada, isso vai gerar o quê? Consequências futuras para as outras fases, né? Agora, em termos de Brasil, como é que foi esse cuidado com a infância? Né? O que é que o texto fala desse cuidado? O que é que fala da história da infância no Brasil? O que é que vocês lembram? Eu acho que fala assim, alguma coisa a parte do preconceito, da exploração, do abandono. Vamos evocar aí a nossa memória do que é que o texto fala em relação à infância do Brasil. Quem é que pode fazer comentários aí? Quem é que lembra? Oi, boa noite. Boa noite. Oi, querida. Desculpa, eu não quis te interromper. É mais uma situação com aquela dessa filha que você foi visitar. Quando ela te passa, volta a pergunta, o que é que você quer que eu faça? Aí uma situação como essa, que eles não têm renda, são muitas pessoas na casa sem nenhum tipo de renda, qual é o procedimento? A gente encaminha para o CRAS, né? Tá certo? A gente encaminha para o CRAS para que a assistente social, junto com a equipe técnica, entre em ação com os benefícios eventuais, tá? Que são os benefícios eventuais? Tem o programa do leite, tem o programa da cesta básica, tem o serviço de fortalecimento de vínculo, já atua em parte com a educação, que agora é a merenda escolar, né? Porque o ensino está sendo virtual. Alguns municípios dispõem de cestas básicas, entendeu? Então, é onde eu digo que tem que se trabalhar em conjunto, tá certo? Porque, assim, cada equipamento, deixa eu só concluir, já termina. Cada equipamento tem as suas atribuições específicas para atuar dentro dessa família que está nessa vulnerabilidade social, entendeu? O papel da gente é conscientizar de que não pode, ela está infringindo uma lei. Notifica o conselho tutelar e, ao mesmo tempo, a gente faz o encaminhamento para os outros equipamentos. Aí, cada equipamento, dentro da sua atribuição, precisa tomar as providências. Entendeu? Entendi, sim. No caso, eles são encaminhados para que façam parte dos programas sociais, para que pelo menos amenize a situação do momento. Exatamente. Né? Então, assim, cada equipamento tem a sua atribuição específica, né? Então, a gente faz os encaminhamentos e os órgãos que foram comunicados têm que fazer a sua parte. Entendeu? Né? Então, o município, se tem emprego, se tem programa de geração de emprego em renda, a gente faz o encaminhamento daquele pai ou daquela mãe, entendeu? As crianças que estão fora da escola, o conselho tutelar já vai atuar para colocar na escola. Ou seja, gente, tem as atribuições, é isso que eu estou dizendo para vocês. Cada município tem os seus programas específicos. Diga, meu amor. Alguém disse, professora? Esses equipamentos, eles realmente cumprem com o papel ou tem uma burocracia maior? Aí, cada equipamento tem suas normas e procedimentos. Entendeu? Cumprir, né? Cada equipamento tem suas normas e procedimentos, entendeu? Então, assim, o que é que a gente sabe? Que às vezes tem cesta básica, mas não dá para todo mundo, porque a cesta básica, como já está dizendo, é um benefício eventual. Tá? E todo mês tem gente para pegar a cesta básica, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que não tem emprego, né? Então, é por isso que vê o que é que cada equipamento, dentro da sua atribuição, dentro do seu papel, pode fazer para estar atuando nisso aí, entendeu?
Pronto, vamos voltar para o texto, para a gente poder finalizar, tá? Então, gente, a gente dá para desligar o microfone aí, tem um microfone aí que está dando ruído. Deixa eu ver aqui de quem é, peraí. Deixa eu ver se aparece para mim aqui. Peraí. Pronto, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu desativei, né? Então, aqui, gente, eu pedi que vocês falassem aí do que é que vocês lembram relacionado ao contexto do Brasil, né? Mas ninguém falou, eu vou fazer só aqui umas observações, né? Então, assim, no Brasil, né, o cuidado com a infância, ele começou no século XIX e foi se intensificando nos séculos seguintes, né? Então, assim, é importante ressaltar que essa história da infância aqui no Brasil, ela se confunde com a história do preconceito, da exploração, do abandono, porque desde o início houve essa diferença entre as crianças, diferença em quê? De classe social, com direitos e lugares diversos dentro dessa esfera social, né? Então, assim, a história das crianças e adolescentes do Brasil, ela tem, assim, uma vida social marcada pela desigualdade, pela exclusão, né? E essas marcas acompanham a história do Brasil desde o período colonial, atravessando a questão do Império, da República, e até hoje, gente, ainda conserva essa visão da diferença pela desigualdade, né? Então, assim, no Brasil moderno, surgiu um termo que conceitua bem a criança, né, que era o menor. Então, assim, esse termo menor, não fulano é de menor, fulano é de menor. Esse termo, inicialmente, tinha uma conotação muito negativa, né? Então, assim, metaforicamente, significava o quê? Que menores eram todos aqueles a quais a sociedade atribui um sentido social negativo. Eu acho que vocês estão lembrando dessa parte do texto, né? Menores eram aquelas crianças e adolescentes pobres, pertencentes a famílias com uma estrutura diferente da convencional, né? Daquela família patriarcal, com pai e mãe presentes, tá certo? Então, desta forma, tornou-se uma norma social atender à infância abandonada e pobre e desvalida, né? Tá certo? Mas a partir o quê? De um olhar de superioridade na tentativa de salvar esse menor, tá certo? Então, assim, esse menor foi entregue aos cuidados do Estado, né? Que através das políticas públicas tratou de cuidar dele, tá certo? Mas muitas vezes esse cuidar, gente, era um cuidado preconceituoso, era um cuidado que submetia a um tratamento diferenciado também, tá certo? Então, assim, isso mudou como? Isso mudou com o quê? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi publicado em 1990, né, tá? Então, tanto é que esse termo de menor foi até abolido. Hoje a gente se refere à criança e ao adolescente, tá certo? Como sujeito com direitos, com necessidades específicas, né, tá? Essas necessidades decorrentes do seu desenvolvimento peculiar, né, porque a gente está vendo agora que cada desenvolvimento compreende uma fase, né? Então, a partir do momento que teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi uma mudança muito radical, porque agora o menor deixa de ser visto como menor e retoma o seu lugar de criança e adolescente, né? Ele passa a ser visto como um cidadão de direitos, e não como mero espectador, tá certo? Das tentativas de ajustamento, né? Então, assim, a partir dessas reflexões sobre as diversas concepções de infância, tá? A gente começou o quê? A compreender as necessidades das crianças e do adolescente. Hoje, a infância, né, ela é valorizada na escola, ela é valorizada na família, tá certo? Hoje se tem uma preocupação com a criança que antes não tinha, tá certo? E o adolescente ainda é muito visto como aborrecente. A gente não escuta falar nisso, né? Quantas e quantas vezes a gente, quando vai ouvir falar sobre a adolescência, as pessoas nem falam adolescência, falam o quê?
aborrecência, tá certo? Porque é um período onde você não é criança e onde você não é adulto. É um período onde o seu corpo está passando por mudanças biológicas, hormonais, que vão afetar tanto o seu desenvolvimento físico, como o seu desenvolvimento cognitivo, como o seu desenvolvimento psicológico. É um período de turbulência. Turbulência nesse aspecto que faz o quê? Com que você mude seu estado de humor de forma tal que muitas vezes você é taxado de aborrecido, tá? Mas será que todo adolescente é aborrecido? Será que todo adolescente passa por essas mudanças? Não necessariamente, né? A adolescência, gente, ela é um período da vida humana, como eu falei, que vai da puberdade até o período adulto. Então, assim, é comum se ter essas transformações, porque o corpo está passando por ela, né? Então, assim, a gente precisa compreender a adolescência num contexto de mudança e não rotular os adolescentes, tá certo? É fato que, por estarem passando por essas mudanças, muitos deles, para se fazerem entender, às vezes, fazem o quê? Como forma de chamar a atenção, se vestem todos de preto, né? Usam uma maquiagem pesada, né? Então, assim, eles pertencem a grupos específicos. Aí é que a gente tem que ter um certo cuidado de compreensão, tá? Porque muitas vezes o adolescente, ele é meio Maria vai com as outras, para se sentir aceito por aquele grupo, né? Aonde ele faz parte, né? Então, assim, a gente precisa ver esse adolescente como esse jovem que está se autodescobrindo, se transformando, né? Tendo suas opiniões, né? Se você começar com um adolescente, você fica, assim, às vezes, assim, impressionado com o que ele pensa, com o que ele diz, né? Com o que ele acha, porque vai corresponder também, gente, esse período da adolescência, com o período operatório de Piaget, onde ele vai estar desenvolvendo as questões de hipótese, as questões mais subjetivas, né? Tá? Então, a gente precisa ter esse olhar de compreensão, tá certo? Porque a adolescência, ela tem que ser pensada para além da idade cronológica, né? Tá? A gente precisa olhar esse adolescente como esse ser em transformação, né? Tá? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ser o adulto futuramente, né? E a adolescência, ela assume um ideal social e fica difícil a gente compreender a complexidade se a gente não tiver esse olhar diferenciado. É só a gente olhar para nós, gente. Quando a gente era adolescente, vamos lembrar da nossa adolescência. Você foi aquele adolescente mais calmo, que aceitava as coisas mais passivamente, pelo contexto da sua família, né? Porque às vezes o contexto familiar faz com que você realmente seja mais passivo. Ou você foi aquele adolescente que questionava, né? Você foi aquele adolescente que logo teve que sair para trabalhar, né? Então, do mesmo jeito que os autores falam sobre a questão da infância, que a gente não pode rotular e tem que levar em conta o contexto, a gente tem que fazer a mesma coisa com a adolescência, entendeu? Né? O que é que vocês têm a falar sobre esse período da adolescência? Quero ouvir vocês aí. A gente falou da infância, fizemos as considerações, agora eu quero ouvir vocês falarem sobre a adolescência. Vamos lá. Professora, assim, no período da adolescência, de acordo com o texto, né, eu vi que na adolescência eles falam que as maiores características, assim, baseadas nos estudos da adolescência, né, é claro, a mudança física, né, e mais o psicológico também, que é onde o adolescente vai se questionar aquela fase da infância que ela não viveu, que ela vai se questionar. Por que uns têm tão pouco, e uns têm tantos e outros têm tão pouco, né? Porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, e ela vai sendo submetida a mais responsabilidade, e ela vai ter uma consciência disso, né? Que a criança meio que está fazendo uma coisa involuntariamente, né? O pai manda, ela está fazendo involuntariamente. E no adolescente ela já vai ter a consciência do que ela está fazendo aquilo realmente pela uma realidade socioeconômica dela, né? Que ela
tá vivendo aquilo, e nisso ela vai entrar na fase adulta, né? Vai já ter um engajamento para a fase adulta, aquela preparação para quando ela já chegar na fase adulta, ela tá direcionada, né? Então eu vi no texto isso. A Rosicléia levantou a mãozinha. Quer falar, Rosicléia? Sim, o que eu entendi no texto também é a questão dele se questionar a identidade dele, quem eu sou, o que eu vou fazer, o que como vai ser daqui para frente, qual a minha posição na sociedade, todos esses questionamentos, porque eles saem da infância, como o Lucas acabou de colocar, eles fazem tudo mandado pelos pais, orientado pelos pais. E eles chegam na adolescência quando eles começam a ter que tomar todas as suas decisões. Então, fica aquele conflito de identidade. Sim, sim. Né? Então, assim, é por isso, gente, que a gente tem que ter assim, uma certa paciência, porque do mesmo jeito que a criança não é mais a criança de gerações passadas, o adolescente também não é. Hoje, gente, nós temos a tecnologia dentro das nossas casas, tá certo? Então, assim, a criança e o adolescente, os estímulos são diferentes da nossa época. As crianças e os adolescentes, de uma forma geral, eles estão muito mais precoces. Precoce em que aspecto? Você conversa com uma criança hoje, gente, uma criança de 5 anos, 6 anos, ela dá, assim, uma aula para você. De inteligência, de desenvoltura. Você conversa com um adolescente de 12, 13 anos, você fica assim impressionado, entendeu? Por quê? Porque eles têm mais estímulos, eles têm mais acesso à informação, entendeu? Então é por isso que nós, pais, educadores, responsáveis, temos que estar acompanhando mais de perto, por quê? Porque a gente não sabe a natureza, a procedência dessas informações. A gente não sabe, né, como é que ele vai estar absorvendo isso. Então, assim, quando as pessoas falam assim, né, e perguntam, Cláudia, você como psicóloga, qual a orientação que você tem? Meu filho está numa fase tão difícil, né? Respondam, né? Não quer obedecer. Eu disse, tenha calma, tenha paciência e chegue junto do seu filho, porque se você se opor a ele, aí vira um conflito e você não tem aquele vínculo. Seu filho vai ver você como inimigo e não como parceiro, entendeu? Né? Então, você tem que conquistar essa confiança, tá certo? E, claro, quando eu digo conquistar confiança, gente, não é virar amigo. Mãe e filho podem ser amigos, sim, mas o filho tem que saber quem é a autoridade maior, que no caso é mãe e pai, tá certo? Porque, às vezes, no que vira amigo, né, os papéis se misturam e o filho não quer obedecer e a mãe não quer cobrar, entendeu? Então, assim, é preciso acompanhar. Deixa eu ver aqui o que a Charley está dizendo. Tem uma filha de 6... a Charley está aqui comentando, né, que tem uma filha de 6 anos que coloca as 18 no bolso. Gente, olha, e é daí para... Não vou dizer é daí para melhor, não vou dizer que é daí para pior, né? Porque se torna redundante minha fala. Eu, há poucos instantes, eu disse que é muito bom a gente estimular esse lado crítico das crianças, e eu vou dizer daí para pior, é como se eu não estivesse incentivando. Mas, gente, as crianças de hoje, elas são totalmente diferentes das crianças que nós fomos, né? Tá? É verdade, viu, professora? Aqui, totalmente diferente. Comente. E muitas realidades são, assim, todo mundo tem sua realidade, né? Diferente. A minha, no caso, eu passo o dia trabalhando e meu filho tem que ficar com babá. Para acompanhar, ele tem 5 anos, para acompanhar é muito difícil. Não tem como acompanhar. Só chegar no final do dia, para conversar, e você não pega nada. Posso te dar um conselho para você não ficar com sentimento de culpa? Pode falar. A criança, isso vale para todos nós, viu, gente? Todos pais e mães que trabalham. A criança, ela precisa ter momentos com pai e mãe, precisa, mas não são momentos de quantidade, são momentos de qualidade. Você precisa criar seu filho nesse mundo, nesse contexto de que você precisa trabalhar. Ele vai entender isso, ele vai entender que ele fica com uma babá porque vocês, a mãe, precisa trabalhar. É fato e notório que quando você chega cansada, né, você tem que se desdobrar, isso é um papel que a mulher exerce, tá? Mas você pode muito bem no final de semana ter um momento de qualidade com seu filho, tá certo? O que é um momento de qualidade? Tem um momento só para ele. Esqueça celular,
esqueça TV, esqueça tudo. É só você, seu filho, seu marido, eu não sei como é a sua constituição. Ah, eu não tenho dinheiro para sair. Gente, não é sair. Pega livrinho de história e conta, pega um joguinho e conta. Você pode até ir para uma Netflix e assistir um filme com ele, mas é você dar aquela atenção para ele. Você vai ver como vai fazer a diferença. Tá certo? Né? Por quê? Porque eu sei como você se sente, eu já me senti assim também, né? Mas nós temos que fazer com que nossos filhos, nossas crianças compreendam que o mundo está lá fora e que a gente precisa trabalhar até mesmo para dar uma melhor educação, uma melhor alimentação, tá? Então, você verbaliza isso, você explica isso, mas no tempo que você tiver, né? No tempo que você tiver, ou no sábado ou no domingo, tire um tempo de qualidade para ele, aonde você vai esquecer o mundo à sua volta, tá? E você vai se dedicar para ele. Faça isso e você vai dizer bem que a professora disse, vai fazer a diferença, tá certo? Porque é a qualidade. Você está dando tempo para o seu filho. Tempo de qualidade. E não é sair, gastar dinheiro em casa, né? Dependendo da idade, você tá, qual a idade do teu filho? É filho ou filha? Filho, 5 anos. 5 anos, né? Então, você pode envolvê-lo em pequenas tarefas, né? Tá certo? Essas crianças adoram se sentir úteis, participar, entendeu? Então, você pode promover, assim, vamos fazer um dia de faxina aqui no quarto, o que é que você pode ajudar, né? Tá? Então, assim, promova pequenas tarefas, vai colocar a mesa do almoço, me ajuda a colocar a mesa, isso dentro daquilo que a criança pode fazer, entendeu? Você envolve ele na dinâmica familiar, você envolve ele nessas pequenas tarefas, tá? Ele se sente atuante, se sente importante, e você está construindo essa qualidade de relacionamento. Tá entendendo? Então, assim, no sábado, no domingo, tira um tempo. O meu menino adorava que eu contasse história, gente. 5 anos ainda gosta de uma contaçãozinha de história, mas não tanto quanto é menor, né? Mas 5 anos, o quê? Brinca de dinossauro, brinca de carrinho, né? Você tem aquele vínculo com ele, né? Você vai criando esse vínculo, então você tem que entrar no mundinho dele. Essa fase de 5 anos ainda está muito na fantasia, está muito no imaginário, entendeu? E você entra junto, faça isso, né? Os que estão me ouvindo, que têm filhos nessa idade ou não, tá certo? Você também pode estar criando esse tempo de qualidade dentro de outras tarefas. Eu me lembro que eu aprendi a jogar videogame, né? Até hoje não é muito minha praia, né? Mas eu me lembro que eu jogava partidas de videogame quando meu filho tinha 8, 9 anos de idade, porque era o que ele gostava de fazer. Ele não estava mais na fase de contação de história, não estava mais na fase de assistir filminho, ele queria jogar videogame, então vamos jogar videogame. Né? Então, assim, é se envolver nessas tarefas, é dar esse tempo de qualidade, tá certo? Aí você vai ver, faça isso no final da disciplina, me diga se você não está sentindo diferença, tá certo? Gente, eu tinha planejado a gente estudar esse texto durante 40 minutos, a aula praticamente já foi toda no texto. Vamos dar uma retomada aqui no nosso conteúdo. Quem é que lembra do que a gente ia conversar hoje? Antes da gente passar para o conteúdo, alguém quer fazer mais alguma consideração do texto que a gente lê? O texto é muito legal, eu gostei muito desse texto. E esse texto foi colocado pela própria NIP, viu? Tanto é que esse texto está lá no AVA, não fui eu que coloquei. E eu achei super interessante, mas eu vou estar trazendo outros textos que façam com que a gente se estimule a pensar fora da caixa, que foi o que a gente fez, né? A gente discutir assuntos pertinentes ao nosso conteúdo, tá certo? Alguém quer fazer alguma consideração, alguma observação, um fechamento do texto para a gente pegar o conteúdo? Você quer tomar um tema, mas é um assunto que é amplo, né? Um assunto muito bom de se trabalhar, a hora passa tão rápido, porque o assunto é muito agradável, né? O conteúdo que a gente está trabalhando é muito bom. Aí por isso que passa o tempo voa, né? Às vezes quando é um assunto que a gente não entende bem, que a gente não está ali interagindo, porque a gente às vezes torna todo mundo. E mais uma vez eu faço a ressalva. Por que a gente está estudando isso? Vocês vão ser assistentes sociais, tá certo? Vocês vão trabalhar em equipamentos públicos, vocês vão trabalhar em instituições privadas, aonde vocês vão ter contato com pessoas, tá certo? E nesse contato com pessoas, vocês vão se deparar com algumas situações de vulnerabilidade, de risco social, de doença,
né? E vocês vão precisar entender esse contexto familiar, aonde essa criança está inserida, aonde esse adolescente está inserido, aonde esse adulto está inserido. Então, vocês compreendendo essa dinâmica, fica mais fácil para vocês ajudarem esse usuário, entendeu? Né? Então, numa visita que vocês façam, num atendimento que vocês façam, vocês tendo essa noção do desenvolvimento de cada fase, vocês dizem assim, bicha, essa família está tendo esse conflito porque esse menino está na adolescência. Eu me lembro que eu estudei isso na disciplina de Psicologia e Desenvolvimento, que a adolescência é um período de transformação física, emocional, que dá muito conflito familiar, porque o pai pensa do jeito, o menino pensa do outro, entendeu? Aí você já pode conversar com a família, dar uma orientação, é importante isso daí, né? É por isso que é gostoso a gente discutir essas questões, e o tempo passa, porque a gente também se lembra da nossa própria história, a gente tem os exemplos, né, tá? E eu vou ficar trazendo mais textos, tá certo, gente? Para a gente fazer um paralelo com a nossa teoria, né? Que bom que vocês gostaram. O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Professora. Oi. Agora sim, às vezes eu acho que a questão do respeito e dos valores mudaram muito. Com certeza. Porque outro dia lá no meu trabalho, eu presenciei um adolescente que, falando desse jeito assim com a mãe dele, deixa de nóia velha. Eu achei isso tão absurdo que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode? Sabe por que você achou absurdo? Porque você foi criada diferente, entendeu? Você foi criada sabendo que isso é um desrespeito. Eu fui criada assim. Gente, eu vou fazer 50 anos. A minha mãe ainda briga comigo hoje. E eu baixo a cabeça em respeito a ela, entendeu? Então, assim, às vezes eu vou lá na casa dela, né, porque ela já está idosa, e o idoso, gente, volta a ser criança. Volta a ser criança porque volta a ser teimoso, volta a ser birrento, haja paciência. Então, às vezes, minha mãe quer fazer coisa que não pode, e eu tenho que entender, né, que ela já foi uma pessoa muito ativa, já foi uma pessoa que nunca dependeu de ninguém, e agora, que precisa de depender das pessoas, o fato dela se rebelar, né, é ainda ela ter um pouco dessa autonomia, né? Eu compreendo isso, compreendo, mas na prática, minha filha, tem que ter uma paciência de Jó, né? Então, às vezes, eu suspiro assim, ó, né? Para a gente poder assim falar, porque eles voltam a ser criança e a gente que é filho muda papel, vira pai e mãe, né? Então minha mãe briga comigo. Olha, você me respeite, viu? Eu lhe botei no mundo, né? Aí eu digo assim, mãe, me diga onde é que eu estou desrespeitando, mãe. Tu não pode fazer isso, mãe. Tu não pode fazer esse esforço físico, aquela coisa toda. Aí ela diz assim, que não pode o quê? Aí começa, né? Então, assim, eu jamais diria uma coisa dessa para minha mãe, mas eu já presenciei, né? E vejo, aí a gente diz assim, meu Deus, o que fazer? Como fazer? Tá certo? Ou seja, gente, isso é uma coisa que vem desde a infância. A questão do respeito para com os mais velhos, a questão do respeito aos professores. Gente, hoje os alunos não respeitam professor. A gente vê na escola pública, principalmente, não é que na privada isso não exista, existe também, mas na rede pública tem professor que não vai para a sala de aula porque teme por sua própria vida, porque os alunos ameaçam ele, entendeu? Ameaça em sentido de alunos adolescentes que estão envolvidos com facção, porque o professor vai cobrar presença em sala de aula, porque o professor vai cobrar tarefa. Tá entendendo? Porque, assim, às vezes a gente vê aqueles professores que querem fazer diferente, querem transformar a vida daqueles alunos para que eles saiam daquele contexto, entendeu? Mas muitas vezes os alunos já estão tão enraigados no sistema que veem isso, né, como uma intromissão. Entendeu? Então, concordo com você, Francinete, os valores estão totalmente invertidos, tá certo? Mas isso é uma questão de educação, de base. Hoje, o que é que a gente vê, tá? A escola, ela é o lugar aonde você tem que ensinar os conteúdos curriculares, português, matemática, tá certo? Tá? E ela vai confirmar, ela vai, tipo assim, fixar os outros ensinamentos que a criança já tem que chegar na escola sabendo,
né? Que outros ensinamentos? O básico em relação a respeito, né? A questão do moral, dos bons costumes. A criança, quando chega na escola, gente, hoje ela não tem nada disso. Então, a família meio que acabou transferindo essa responsabilidade para a escola, mas a escola não tem essa responsabilidade, não. Essa coisa de respeitar pai e mãe, a criança, quando chega na escola, já é para estar sabendo disso, entendeu? Essa questão de saber o que é certo e o que é errado, né? Tá? Ela tem que ter alguma base, porque a criança, com 1 ano de idade, ela já começa a perceber isso, e quando a gente diz que a criança pode manipular pai e mãe, é nesse sentido. A criança, ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela é aquela esponjazinha que absorve, então ela sabe o ponto fraco do pai e da mãe, ela vai bem lá no dedinho da ferida, né? Então, não é porque é criança que você não possa dizer não, até mesmo porque a criança, ela precisa de limite para se sentir segura, gente. Você tem que dizer não para sua criança. Você vai deixar sua criança fazer tudo. Uma criança que faz tudo vai ser uma criança que vai querer tudo nas horas mais impróprias, vai ser aquele adolescente que vai querer tudo e vai ser aquele adulto que vai querer tudo, né? Que não vai saber lidar com situação de pressão e nem vai saber lidar com frustrações, porque a vida, gente, ela ensina. Se você não ensina como papel de pai e mãe, a vida ensina, e a vida ensina de uma maneira muito cruel às vezes, tá? Então, é melhor você dizer não para o seu filho agora e ele chorar, do que lá na frente quem chorar seja você. Eu sei que é difícil, educar é difícil. Por que tu acha que eu fiquei só com o filho? Eu costumo até dizer para o meu, tudo é complicado, mas essa criança não pediu para nascer, né? Você trouxe ela para o mundo, você tem o papel, a missão de educá-la, tá certo? Dá trabalho? Dá. Principalmente para quem trabalha o dia todo, dá. Quando você chega em casa de noite cansado, que ele quer atenção, você dá o quê? O celular, porque você também está cansado. Dá trabalho? Dá. Mas você tem que ter a consciência de que é o seu papel educar, tá certo? Tem que ter paciência, tem que respirar fundo, tá certo? Chore se você quiser para se aliviar, porque às vezes a gente tem que chorar, a mulher, ela tem TPM, a gente está no período hormonal, se você tem um marido, um pai, parceiro, conte com isso, mas se não tem, essa causa é sua, tá certo? Você tem que abraçar essa causa, porque o filho é seu, a responsabilidade é sua, você não pode simplesmente jogar a responsabilidade para a escola, nem para sua mãe, nem para terceiros, tá certo? Lá na frente você vai se sentir bem, vai se sentir realizado, por quê? Porque você educou. Dá trabalho? Dá, gente, dá trabalho. Eu sei disso, eu vivo isso na pele. Por quê? Porque o meu garoto vai fazer 22 anos e ele ainda está na adolescência. Eu lendo esse texto aí junto com vocês, dizendo que esse período não é um período rígido, né? Porque de acordo com a norma, 18 anos é adulto. Menino, meu ainda falta muito para crescer, né? E a gente precisa acompanhar, porque crescer também dói, viu? Virar adulto também dói. O mundo adulto traz responsabilidades. Traz responsabilidade de horário, de trabalho, de arcar com consequência. Crescer dói. E você pode acompanhar esse processo de crescimento do seu filho, entendeu? Né? Então, você vivenciando todas as fases, infância, adolescência, período adulto, né? Você tendo esse acompanhamento, o que é que se espera? Que as outras fases não sejam tão complicadas, entendeu? Mas você tem que se conscientizar de uma coisa, a responsabilidade é sua, entendeu? Vou ver aqui os comentários. Isso, filho criar, trabalho dobrado, é verdade, né? Por isso que eu fiquei só com um. Eu costumo dizer isso. Eu era feliz e não sabia, né? Gente, tá faltando 15 minutinhos, eu não vou dar mais conteúdo, faltando 15 minutos para terminar a aula, né? Se for o caso, a gente conversa mais um pouco desse texto, tá? E a gente faz algumas observações e na aula que vem a gente retoma o conteúdo da criança, cadê? De 2 a 6 anos, unidade 2, tá certo? Porque aí eu achei pertinente a gente falar sobre
conteúdo do texto, né? Gerou muita dúvida, gerou muito diálogo, muita conversa e foi importante, né? Então, na aula que vem, a gente retoma a unidade 2, né? Eu pretendia começar hoje, tá certo? Mas, assim, a gente está dentro do cronograma, tá? Porque esse texto, de certa forma, contribui para o nosso entendimento das outras fases, tá certo? Então, na aula que vem, dei uma lidinha no período, cadê? Deixa eu ver aqui, a criança de 2 a 6 anos, tá certo? No desenvolvimento físico-motor, cognitivo, linguagem e psicossocial. Aí eu vou fazer como aquela aula anterior, eu vou estar fazendo paralelos com as teorias de Piaget, de Freud, de Vallon, para a gente entender o que cada desses autores do desenvolvimento diz da criança nessa fase, tá certo? Tá? O que mais? E quem não respondeu, quem não fez a resenha crítica, faça, tá certo? Porque na aula que vem eu vou passar mais tarefinha, para vocês não deixarem acumular, tá? Oi, Miguelina, quer falar alguma coisa? Aproveita. Tá. Tu ia falar, era isso que ia falar, tá certo, ok, né? Não, mas pode fazer, tá certo? Eu vou até colocar no grupo. Façam, não deixem de fazer. Eu, normalmente, quando eu passo uma tarefa, gente, eu coloco um prazo, que é para o pessoal não deixar para depois, tá certo? Quem já fez, perfeito, beleza. Quem não fez, faça. Faça, tá? Porque vai contar ponto para a avaliação de vocês e o ponto principal, né? O seu aprendizado. Né? Você lê um texto desse e o tanto de ideias que a gente debateu aqui, né? Maiara, quando você entrar no link da tarefa, tem lá dizendo que é a resenha, tá certo? E no grupo também eu coloquei. Mas na hora que você entrar no fórum de discussão, aonde eu coloquei a tarefa, aonde eu peço para fazer a resenha crítica, lá embaixo eu explico o que é a resenha crítica, que é o quê? Você lê o texto, você fazer um resumo do texto, no final você dá a sua opinião, tá certo? Se concorda ou se discorda. Para mandar por e-mail? Não é nada por e-mail, tudo no AVA, tá? Então, assim, ó, você tá no grupo do WhatsApp da turma? Porque eu expliquei tudo lá no grupo, mas eu compreendo que o grupo, assim, às vezes a gente não olha na hora e vem muita mensagem. Eu sei, eu compreendo. Mas deixa eu te explicar rapidinho aqui como é. Eu coloquei o link lá no grupo, mas, assim, você entra no seu ambiente virtual, tá certo? Você entra no seu ambiente virtual, na nossa disciplina, Psicologia do Desenvolvimento, aí você vai entrar lá em Fórum Geral de Discussão. Tá lá, ó. Professora Cláudia Carla, Unip, 13 de maio. Você clica e tem lá a tarefinha. Qual é a tarefinha? Leia o texto complementar e faça uma resenha crítica e responda até o dia da aula, que é hoje. E embaixo eu explico o que é resenha crítica. Lá embaixo tem responder. No que você clica responder, você responde lá mesmo. Quando você responde, você bota enviar. Aí vem para mim. Eu recebo uma notificaçãozinha que você respondeu, entendeu? Né? Tá? Mas se tiver alguma dúvida, me chama no privado, não tem problema não. Mais alguém com dúvida? Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui. Pronto, a Miguelina disse que ia perguntar isso, ok. Se vocês tiverem dúvida, gente, e não quiserem perguntar no grupo, pode me perguntar no privado, tá certo? Se eu custar responder, porque às vezes o povo vê a gente online e acha que a gente está podendo responder, mas às vezes você está online no notebook, fazendo uma coisa, está numa aula virtual, entendeu? Então, assim, às vezes tem aluno que me vê online, faz uma pergunta, eu não respondo assim, professora, né? Aí eu sempre digo isso, gente, às vezes a gente está online, mas não pode responder de imediato. Então, pode perguntar, que assim que for possível, eu respondo, se eu não responder logo, tá certo? Mais alguém? Podemos encerrar nossa aula, gente? Deixa eu ver aqui o chat, se tem mais alguma coisa.
Gente, eu fui olhar o chat, saí, foi da turma. Vocês estão aí ainda? Ai, meu Deus, por isso que eu escrevi, não saiam daí. Eu fui olhar o chat, apertei o X aqui, puf, o fim foi sair da turma. Só um instante, gente. Peraí. Deixa eu fazer a chamada, tá certo? Baixando lista de presença. Pronto, apertei o X errado. Eu disse, valha Jesus. Que bom, gente, que vocês gostaram da aula, tá certo? Pois uma boa semana para vocês. Leiam o material para a gente discutir a aula da semana seguinte, tá certo? Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.